começando por filas para votar. A gente tem recebido diversos relatos aqui, essa demora, essas filas têm sido atribuídas à coleta de dados da biometria, que ainda não é obrigatória em todos os municípios. A gente tem um exemplo aqui de Campinas, na Escola Estadual Coronel Firmino, em que essa lentidão provocou espera de várias horas entre os eleitores. Na capital paulista, eleitores de bairros como Indianópolis, Higienópolis e Santa Cecília também reclamaram do tempo de espera, mas em menor grau aí em comparação ao de Campinas. O problema também tem sido visto em outros estados. Eleitores que não têm a biometria cadastrada podem votar, a gente lembra aqui, só apresentando um documento, mas os mesários têm pedido a coleta da digital, mesmo para quem não tem o registro anterior, o que tem deixado alguns eleitores confusos e aumentado a espera nas sessões eleitorais. Eu sei que você teve probleminha mais cedo aí também, Marilis, com fila, com correria na hora de votar. Queria saber sua opinião sobre esse assunto, comentando também então essa questão da biometria. Você viu algum relato relacionado a como isso tem talvez atrapalhado um pouquinho e causado essa lentidão? Eu quase não consegui me juntar a vocês aqui. Eu achei que, porque é muito importante votar, então eu ficaria lá para votar e talvez não tivesse, mas acabou dando tempo. Na sessão onde eu estava, eu não vi nenhum problema com a questão da biometria. Eu mesmo, por exemplo, não tenho biometria ainda e não me foi pedido nada. É, a fila estava enorme, ela só aumentou, inclusive quando eu saí de lá, ela estava muito maior do que quando eu cheguei, e havia uma lentidão muito grande, porque as pessoas que estavam organizando a fila ali, o pessoal da organização da votação, estava colocando todo mundo que chegava como prioridade na frente, então essa fila com as pessoas com menos de 60 anos não andava, ela só aumentava, até que eles resolveram intercalar é, esse voto. Então, iam duas pessoas dentro da prioridade, das prioridades, porque eram algumas prioridades, enfim, que estavam levando em conta, e duas pessoas abaixo de 60 anos. A partir desse momento, a coisa começou a andar. Agora, eu ouvi relatos de filas em todos os lugares, colegas de trabalho, amigos, familiares que estão indo votar, todo mundo enfrentando um pouco de fila, e aí a gente fica pensando o que também pode estar por trás disso, além dessa dificuldade, a questão da biometria e tal. Será que as pessoas estão indo em maior número? A gente sabe que a última eleição teve uma abstenção muito grande de eleitores. Talvez a gente tenha uma boa surpresa no final do dia, enfim, à noite, a gente saber que as pessoas de fato estavam indo lá exercer o seu direito de votação. Mas acho que o Chico tem algumas outras informações sobre essa questão da biometria. A gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar e ele estava comentando sobre isso, né, Chico? Isso, eu ouvi a explicação na televisão do juiz corregedor do TRE aqui do Rio de Janeiro, dizendo que talvez essa demora, que ele disse que certamente haveria um pouco mais de demora, já por um motivo. Como já foi anunciado, o processo de votação vai ter um segundo a mais na hora que você tecla lá o número do seu candidato, para que as pessoas vejam a foto, pelo menos tenham mais chance de ver a foto do seu candidato. Porque muita gente reclamava que não via foto, aí achava que talvez tivesse votado errado, algum problema. Então, é um segundo a mais, mas talvez um segundo a mais não desse resultado nessa gigantesca fila. Mas o juiz corregedor deu uma outra informação, que eu só soube hoje, nessa entrevista dele à televisão, que uma parte, pelo menos, dos eleitores que não fizeram a biometria estavam sendo submetidos ali a uma tentativa de transposição dos dados biométricos do Detran para a zona eleitoral. Naquele momento, ou seja, na hora de votar, a pessoa tentava ali fazer um teste ali para ver se conseguia transpor os dados da biometria do Detran para a zona eleitoral. Alguns conseguem, outros não, e a partir daí a votação é feita. Mas já nesse processo aí, você já perde um tempo, né? O que eu acho, tem todos os elogios a fazer ao TSE, aos cuidados, a urna eletrônica é completamente confiável, mas nessa escolha, desse momento, para fazer uma transposição de dados do Detran para a zona eleitoral, para a biometria,
eu acho que não era o momento mais adequado, porque eu acho que a prioridade ali é votar, né? A prioridade hoje é votar. Eu, por exemplo, a Marilis conseguiu votar, eu fui à zona eleitoral e não consegui. A fila era gigantesca, e a gente está vendo relatos aí no Brasil todo de filas enormes, e voltei aqui para a gente fazer o programa, depois eu vou votar. Em que consequências isso pode ter para outras pessoas? Será que tem gente que desiste e prefere pagar a multa do que ficar numa fila quilométrica, né? Eu não sei. E é bom a gente lembrar também que tem a proibição, que já existia, só que agora está sendo colocada em prática, dos celulares. Então é mais tempo ainda, a pessoa deixa lá o celular, pega o celular. Então são alguns elementos de demora que eu acho que numa eleição tão tensa, num clima tão tenso, talvez não fosse o melhor momento. Acho que a prioridade deveria ser agilizar a votação. Vamos ver, espero que até o final do dia as pessoas tenham lá disposição e a palavra que eu detesto, mas vou repetir aqui, resiliência. Eu detesto essa palavra, mas vou falar aqui, que não me ocorre outra. Resiliência para ficar na fila e acabar votando, concluindo o seu voto, mesmo depois de encarar uma fila gigantesca. Além desse momento aí do celular, tem também aquelas pessoas que não sabem se cadastraram a biometria ou não. E como você lembrou muito bem, Chico, essa questão da multa para quem acaba não votando ser pequena, mas a gente sabe também que isso pode dar problemas para as pessoas depois. Eu vou